Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria e com a graça de Deus, queremos então dar sequência a esta nossa série de vídeos sobre a vida e a missão do nosso servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Neste vídeo eu quero começar a tratar da vida, da experiência que o Padre Júlio Maria teve na África. Foram praticamente 6 anos. Então nós iremos dividir esse período em 2 momentos, ou seja, em 2 vídeos. Pois bem, quero começar aqui fazendo uma breve recordação do vídeo passado. Vamos aqui nos lembrar de que, ou melhor dizendo, na infância, o Padre Júlio Maria teve o contato com aquelas revistas que falavam das missões, dos missionários, etc. Depois ele vai ter contato novamente com essas revistas, também de missionários, sobre as missões, e aquilo sempre alimentando a sua vocação à vida religiosa, à vida missionária. De alguma forma essas revistas foram como que a porta de entrada. A partir disso foi colocada ali a semente na alma do Padre Júlio para crescer nesse interesse pela vida religiosa e missionária. Mas o que vai mesmo fazer com que ele possa se despertar de vez, ter um interesse mais profundo, serão 2 momentos principais. O primeiro, o sermão do velho e santo bispo da África. Então, aquelas pessoas na igreja, entregando seus pertences, seus bens, ouro, prata, dinheiro, enfim. E o Júlio Emílio se perguntando: o que eu irei entregar? Com que posso contribuir? E certamente Deus o respondeu: a ti mesmo. Ou seja, entregue você mesmo, a sua vida. Então, foi a resposta que o Padre Júlio Maria obteve. E de fato ele vai lá, fala com o bispo e quer se entregar definitivamente para servir a Deus. E isso vai se concretizar, ficar como algo definido, após ele então ajudar um padre na liturgia, um padre também missionário lá da África, ele olhando para o zelo, a piedade, o amor com o qual aquele padre celebrou a liturgia, o santo sacrifício, também a atenção que aquele padre deu, o Padre Júlio, porque ao Júlio Emílio, eles conversaram ali depois, e tudo isso fez com que esse desejo de se entregar a Deus através de uma consagração como irmão, como missionário, como religioso, isso tudo veio à tona. Pois bem, então o Padre Júlio Maria, no dia 1º de dezembro de 1894, ele será admitido para dar início ao postulantado na Sociedade dos Missionários Brancos. Nós iremos ver por que tem esse nome, brancos, padres brancos.
Então, ele é enviado para Buxto, a Holanda. Nós vimos isso, ele estava com 16 anos. Lá ele irá permanecer praticamente quase um ano, fazendo seu postulantado. 1894. Eu queria destacar, colocar uma nota de rodapé neste ano, né? E vocês irão entender o motivo disso aqui. Antes da gente dar prosseguimento aqui na vida e na experiência do Padre Júlio Maria na África. Ainda estamos na Europa. Em 1894, foi o mesmo ano em que o Papa Leão XIII incentivou, né, o Padre João Batista Berthier a fundar uma congregação, um instituto, que pudesse acolher vocações tardias. E, de fato, o Padre João Batista Berthier, no ano seguinte, fundou essa congregação. São os missionários da Sagrada Família. E tanto a congregação dos missionários quanto o Padre Berthier recebeu, né, elogios e incentivos do mesmo Papa Leão XIII. Quem conta isso é o Padre Demerval, na página 20, este livro, Padre de Lombardi em Wacken, ou Wacken. É uma cidade da Bélgica, e nós iremos voltar a este livro mais para frente. Mas só para citar aqui que o Papa Leão XIII não só elogiou, mas incentivou o Padre Berthier. Bom, vai lá, é isso mesmo. Então, no mesmo ano em que o Padre Júlio Maria foi admitido à Sociedade dos Missionários dos Padres Brancos, no mesmo ano, Leão XIII estava incentivando o Padre Berthier. Porque futuramente o Padre Júlio Maria, melhor dizendo, o Júlio Emílio, mais tarde ele irá ingressar justamente na congregação dos missionários da Sagrada Família do Padre João Batista Berthier, que inclusive, nós iremos falar dele depois, está em processo também de beatificação. E estou dizendo isso porque, para chegar num outro bispo, claro, falamos aqui do Papa, mas que é também bispo, né, Leão XIII, falamos aqui do Padre Berthier, para a gente chegar num outro prelado. Vejam só, o Papa Leão XIII não somente incentivou o Padre Berthier a fundar uma congregação, mas incentivou toda a igreja, sobretudo naquilo que diz respeito à missão, principalmente a missão. É um Papa que impulsionou o movimento missionário na igreja ali na década de 80 e 90 do século passado. Vamos recordar também que o Papa Leão XIII foi eleito Papa um mês depois que o Padre Júlio havia nascido, em 1878. Só para colocar também como nota de rodapé, e aí sim citar outro nome que eu quero aqui, que é importante para nós. Na página 66 do 9º volume da História da Igreja, do famoso francês Daniel Rups, da Academia Francesa, o volume 9º, o 2º tomo, A Igreja das Revoluções. São 10 volumes. Na página 66, ele diz assim que Leão XIII imprimiu um novo impulso, uma força, até então desconhecida, ao grande movimento missionário, já tão bem lançado por Gregório XVI e
Pio IX. Esses nomes estão interligados. Leão XIII, Pio IX, Berthier, o Júlio Emílio e o próximo que vem agora. Empenhou-se, aliás, agora é bem-aventurado, né? Beato Pio IX. Empenhou-se, Leão XIII, nisso pessoalmente, nisso o quê? No movimento missionário. Presidindo, estando à frente ele próprio, e logo 4 dias após a eleição, as comissões que designavam os vigários apostólicos, acompanhando de perto a ação dos Oblatos de Maria Imaculada do Canadá, e aí vem, manifestando a sua amizade pelo cardeal Levigerier e pelos seus padres brancos. Aparece o outro nome que eu queria. Aqui é um nome importante, está citado aqui na história da igreja do Daniel Rups. Quem é que vai jogar pedra em Daniel Rups, né? É uma fonte mais do que segura. Pois bem, cardeal, quem é esse cardeal Levigerier? Não vamos contar aqui a história dele. Esse cardeal nasceu em 1826, se não me falha a memória, deixa eu só conferir aqui. Perdão, ele nasceu 31 de outubro de 1825 e morreu no dia 26 de novembro de 1892. Isso, 1892. O cardeal Levigerier, em português, né, Carlos Marcial. Tá. Por que ele é importante? Só porque o Daniel Rupp citou ele? Não, também. Levigerier, um francês, foi bispo, foi nomeado bispo, foi feito bispo pelo Papa Pio IX. Pio IX tinha um apreço muito grande pelo Levigerier e de fato a gente percebe, o padre Demerval fala um pouco dele aqui na história dos missionários sacramentinos, sempre aqui no primeiro volume, a partir da página 49. Tudo indica que era um cardeal profundamente virtuoso, né, com fama de santidade. E eu tenho aqui um livreto que fala um pouco dele, né, da sua missão. Levigerier, o cardeal que enfrentou os traficantes de escravos. Ele praticamente fez uma cruzada contra a escravidão, sobretudo na África, né? Ele ficou responsável, principalmente ali na Argélia, para onde vai o Padre Júlio. A Argélia, para a gente se localizar no mapa, quem pega o continente africano, o continente africano são 54 países, e a Argélia é o maior país do continente africano e está localizado no norte do continente. E o norte da Argélia, o litoral, é banhado pelo mar, o famoso mar Mediterrâneo. Pois bem, e a capital da Argélia é Argel. Levigerier, então, fez uma cruzada, né, contra a escravidão. Tanto é que quando ele soube que a sua santidade, o Papa Leão XIII, estava para enviar uma carta aos bispos do Brasil sobre a escravidão, ele pediu para incluir um parágrafo sobre a escravidão na África. E o Papa fez isso, né? Porque, como a gente viu aqui, eles tinham uma amizade. Pois bem, e por que ele é importante? Porque, primeiro, que ele é ele que fundou essa congregação dos padres brancos, ou dos irmãos missionários brancos, ou missionários de Nossa Senhora da África. Mas, só para contextualizar, em 1860
1907, ocorreu uma devastação na Argélia por conta de uma fome. A fome devastou em 1867. E então, o Lévi-Guerrier, já responsável por essa região, ele abriu orfanatos, acolhendo ali os jovens árabes, e aqui diz, estava precisando de quê? Apóstolos, missionários e de homens de dedicação acima do comum. Então, qual era a convicção dele? Que ele precisava fundar um instituto de missionários. E fundou. Os 3 pilares do instituto: falar a língua daquele povo, que é sobretudo o árabe, e o padre Júlio Maria irá aprender o árabe. Depois, comer dos alimentos dos árabes, uma verdadeira enculturação. E o terceiro pilar deste instituto era desgastar as próprias vestes. O que significa desgastar? Vocês irão entender por que eu estou contando isso. Vocês irão entender a questão de desgastar as próprias vestes. Então, isso, 1867, a fome, a peste, lá, que devastou. Em 19 de outubro do ano seguinte, 1868, abre-se o primeiro noviciado dos missionários de Nossa Senhora da África, os Padres Brancos. Então, o nome vem do bornu. Bornu é uma capa, uma espécie de capa comprida de lã, obviamente branca, capa branca, e daí que vem, então, o nome de Padres Brancos, que a veste, essa capa longa, era branca. Então, por isso, os missionários brancos, os Padres Brancos. Então, isso em 1868. Vejam que esse Instituto dos Missionários, depois, em pouco tempo, já estava na Europa. Por quê? O Padre Júlio foi admitido em 1894, na Holanda. Pois bem, então aí alguns detalhes. Agora, e essa questão do desgastar as próprias vestes? Por que eu quero insistir nisso? O que está por trás disso? O que significa isso? Desgastar as próprias vestes, vou ler que está na contracapa, depois eu vou pedir aqui o auxílio novamente do Padre Demerval, para a gente entender o que significa desgastar as vestes no Instituto, na Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da África. Porque é para este instituto que o Padre Júlio Maria entrou. Palavras do Cardeal Lévi-Guerrier, o fundador dos Padres Brancos. Então, vejam se não é um homem, no mínimo, virtuoso. Não convertereis nem santificareis ninguém. Então o pessoal chegava lá, os vocacionados para o noviciado. Antes de ler isso aqui, as palavras dele, olha só o que o Padre Demerval coloca. Os que entravam para a sociedade, aqui na página 52, eram formados para suportar as privações, os incômodos e as fadigas, como consequência da vida apostólica. Lembram lá que o cardeal queria missionários e apóstolos? E homens, com dedicação acima do comum. Além do mais, tinham que ter vocação para Marte, para o martírio. A melhor apresentação de um candidato era bom para Marte.
E o cardeal, o Lévigerier, ele perguntava àqueles que tinham interesse de ingressar: aceitas? E a resposta era sempre: é por isso que eu vim. Agora vocês estão entendendo por que eu estou gastando aqui um pouco de tempo para falar do Lévigerier, do Instituto dos Missionários. É para este instituto que o padre Júlio Maria foi. A gente costuma ler e falar: tudo bem, ele foi lá ser irmão Optato Maria, que bonito, né? Ficou lá quase 6 anos. Mas é justamente esse período na África, é justamente esse período que vai forjar praticamente todo o ardor, né, missionário, apostólico, né, ascético do padre Júlio Maria. A parte mais intelectual será depois com o padre Berthier. A mística, a ascética e mística. A ascética foi mais o quê? Aqui. É por isso que depois eu vou precisar de um vídeo para tratar do Hegelmann. Para que o padre Júlio foi para a congregação dos missionários de Nossa Senhora da África? É para isso que eu vim, para ser mártir. Um jovem com 16 anos. Certamente aquele padre que ele ajudou lá na missa, aquela conversa que eles tiveram, certamente o padre tratou disso. Meu jovem, meu filho, você está querendo me seguir? Você está querendo ingressar? Ótimo, tudo bem, lá é assim. Lá você tem que estar preparado para ser mártir. O padre Júlio quis, e foi. O Lévigerier era um grande devoto de Nossa Senhora e amante entranhadamente da igreja. Tinha uma veneração especial pelo Papa, queria que a obediência e a submissão à igreja, como ao Santo Padre, caracterizassem seu instituto. Esse amor ao Papa, à igreja, ao papado, à Nossa Senhora, foi se aprofundando, crescendo com Lévigerier. Não com ele diretamente, mas com os que beberam do próprio fundador. E, como lema, o cardeal Lévigerier tomou para a congregação o seguinte lema: vontade do Papa, vontade de Deus. Se o irmão missionário pretende ser salvador de almas, há de ser, antes de tudo, um homem de oração. O padre Júlio Maria colocará no Hegelmann justamente isso. O centro da vida espiritual dele será o quê? A oração. Ele aprende com o quê? Com quem? Com os filhos, os seguidores de Lévigerier. Pois bem, então essa devoção à Nossa Senhora. E por último aqui do padre Meval, Júlio Emílio entrou nessa, ser mártir. Por 6 anos respirou, bebeu, viveu e assimilou tudo isso. Dedicou-se de corpo e alma aos ideais de Lévigerier, que fez seus. Então tá aí. Não é? Um pouco aqui do padre Meval. Agora voltando às palavras do cardeal Lévigerier. Não convertereis nem santificareis ninguém, se não começardes primeiramente a trabalhar com coragem em vós mesmos, na vossa própria santificação. Então, belíssimo esse texto aqui dele, essas palavras. Para ser um apóstolo é preciso estar firmemente persuadido de que não há meio termo entre a santidade completa, ao menos desejada e buscada com fidelidade e coragem e perseverança absoluta. É impressionante. A vida de pobreza, de sacrifício, de abnegação, de fadigas, de privações, de incômodos, que era a vida desses irmãos missionários da África. Pois bem, o padre Júlio Maria, então, vamos falar aqui da sua ida definitiva, né, para a Argélia. Ele primeiro vai fazer uma despedida da família, né, da sua mãe. O Dom Miranda conta aqui um pouco da despedida, eu destaco 2 momentos. Ele então volta da Holanda, vai lá despedir da mãe um determinado dia,
lá na casa dele, seu irmão, sua mãe, o Júlio conversando com uma prima na porta de casa. E a mãe dele olhando, desconfiada, um pouco escandalizada, alguém que quer se entregar à vida missionária, ser um religioso, um consagrado, conversando com uma moça, que por mais que era sua prima. Quando o Júlio entra, diz o Dom Miranda, no umbral da sala, a mãe dele dá-lhe um tapa no rosto e ele, cabisbaixo, já entendeu o que a mãe dele estava querendo dizer. Só que era uma prima e a conversa uma coisa muito normal, tranquila. O Padre Júlio estava explicando para ela como que se fazia um remédio caseiro para dor de cabeça. Que o Padre Júlio prendeu algumas técnicas, algumas coisas de medicina na Holanda, porque os padres brancos é próprio da congregação estudar, né? Fazer o curso de médico. Depois o Padre Júlio aprofunda isso lá na África e vai aplicar de forma melhor em Macapá. E nós iremos falar, claro, né, de Macapá. Mas deixemos Macapá para o seu devido momento. Voltemos para a questão da despedida. Eu dizia que ia destacar dois acontecimentos, né? O primeiro, eu já disse, que foi a repreensão que a mãe, a Dona Sidônia, fez ao futuro irmão Optato Maria. E agora, o segundo episódio foi contado pelo Aquiles de Lombardi, e o Dom Antônio coloca a partir da página 67, que quando o Padre Júlio Maria estava, enfim, saindo ali da sua casa, tendo dado poucos passos, a mãe dele, a Dona Sidônia, por uma mistura de sentimentos e emoções, claro, alegria em ver o filho se entregando, doando totalmente a Deus e a igreja, em prol das almas, alegre, confiante em Deus, mas ao mesmo tempo uma certa tristeza. Não, quem sabe o filho poderá morrer em breve, ir para a África. Naquela época era sinal de martírio. E com tanta emoção ela acabou desmaiando. O Júlio então, ele volta, cuida ali, ajuda a cuidar da sua mãe com o seu irmão, até que ela, né, se recupere. E o Dom Antônio narra da seguinte forma: quando Júlio Emílio se despediu para viajar para a África, isso era o dia 19 de outubro de 1895, ocorreu esse episódio do desmaio de sua mãe. Júlio então volta, socorre e depois seguiu em demanda de sua bela vocação. Cuidou da mãe? Tá tudo ok? Beleza? Na graça? Tá lúcida? Agora eu posso ir. Deixai vosso servo ir em paz, como diz São Simeão. Nesse pequeno acidente, há para admirar-se já o heroísmo da mãe e o heroísmo do Júlio, mas sobretudo o heroísmo da mãe. Enfim, restava-lhe agora somente um filho, Aquiles, o mais moço. Mas Aquiles, como vai dizer o próprio Dom Antônio, vendo aquela atitude do seu irmão em se lançar na providência divina, na vontade de Deus, em ser missionário, certamente ouviu muitas e muitas histórias e conselhos de seu irmão mais velho, Júlio. Ele depois também vai querer ser missionário. E de fato, irá se tornar sacerdote, missionário na China. Veremos também isso com mais calma adiante. Então, dia 19, como eu disse, de outubro de 1895, o nosso Júlio Emílio parte, enfim, para a África.
Vejam, 19 de outubro. No mesmo ano, poucos dias depois, tendo ele chegado na África, no dia 1º de novembro, menos de um mês, bem menos, no dia de Todos os Santos, ele irá receber o hábito dos missionários de Nossa Senhora da África. E os seus primeiros votos serão realizados quase que 2 anos depois, ele já com 19 anos, no dia 18 de abril de 1897. Ele então professa os seus primeiros votos. E tem uma carta, né, que o Dom Antônio colocou aqui na biografia, na página, está a partir da página 76, e uma carta belíssima que o padre Júlio Maria dirigiu aos seus familiares. E no dia 3 de maio de 1897, um mês antes, ele tinha feito seus primeiros votos, em abril. Em maio, no dia 3, ele enviou a carta. E só para destacar alguns pontos, né? Uma carta belíssima, comovedora. E, por exemplo, ele dizendo para os seus, né, seus familiares, sobretudo a sua mãe, né? O missionário, queridos pais, claro, o Charles Calens ainda estava vivo. Queridos pais, o missionário é pobre, sim, mais pobre do que um mendigo. Tudo o que tenho e possuo, até a minha camisa, não me pertence. E quando o meu superior me manda tirá-la, devo obedecer-lhe. Nossa vida é, pois, uma vida de obediência, pureza, pobreza e sofrimentos. É interessante que coisas semelhantes, ou praticamente, né, todas essas circunstâncias aqui, o Padre Júlio irá viver de uma forma mais ou menos intensa com o Padre Berthier, da Sagrada Família. E depois, mais ainda, em Macapá, na Amazônia. E por que não, em Manhumirim. A vida toda dele, obediência, pureza, pobreza e sofrimentos. Também não peço outra coisa. Oh, sim, sofrer e morrer por ele, que por nosso amor derramou até a última gota de seu sangue. O último desejo de meu coração é doravante a vontade do Senhor. Fiat voluntas tua. Envio-vos este retrato como lembrança. Vede se sois capazes de reconhecê-lo no seu hábito branco. Ele tirou uma foto. Vamos ver aqui novamente. Essa aqui está melhor. Está um pouco mais com cor. Aqui, Júlio Emílio, irmão Optato Maria. Envio-vos este retrato como lembrança e peço-vos, cada vez que olhardes para ele, rezeis por mim uma Ave Maria. E ele pergunta se seu irmão vai bem, o Aquiles. A segunda fotografia que ele manda é da Basílica lá de Nossa Senhora da África, onde ele estava morando naquele momento. E ele pede diversas vezes, inúmeras vezes, ele pede que rezem por ele, né? Rezai muito por mim, que também farei o mesmo para vós. Rezai por mim, queridos pais e irmãos. Rezai diariamente uma Ave Maria por mim. Que bonito, né? Palavras assim emocionantes, né?
dirigidas à família do Padre Júlio. Praticamente 2 anos, né, depois que ele estava já na África, né, na Argélia. E aqui tem algumas datas, né, e locais por onde ele passou. Ele ficou, né, somente no país da Argélia, mas aqui, por exemplo, o padre Demeval, né, coloca que ele, por exemplo, em 1897, né, dia 20 de abril, foi enviado para a casa de Notre Dame. Por isso que ele diz que no dia 3 de maio que ele estava lá. Então ele manda a foto da basílica, o retrato. Depois ele é transferido para Arris, não sei se a pronúncia é essa, no dia 8 de novembro de 1897. No dia 15 de outubro de 1900, ele é mandado para Iriu Ali. Depois é transferido para outra localidade, Mengalete. Não sei se a pronúncia é essa. Depois ele retorna para Ir Ali, até 1901, é o ano no qual ele irá retornar para a Europa. Mas isso é outro vídeo. Bom, na África, durante esses quase 6 anos, ele foi cozinheiro, ferreiro, marceneiro, enfermeiro, jardineiro, cozinheiro, né? Teve várias funções, né? E também foi professor, claro, como já foi dito em outros vídeos. O Padre Júlio era um intelectual refinado, né? Depois será, sim, um teólogo, claro. Os autores que escrevem sobre ele chegam a afirmar isso. Ele foi um teólogo, um filósofo, por que não? E, claro, um grande apóstolo, confessor, apologeta, mas tinha uma inteligência de destaque, né? E ele lecionou matemática e catecismo. Certamente, quem sabe, converteu um outro muçulmano. A maioria de seus alunos era ali de origem muçulmana. E, como já disse também, ele aprendeu o árabe. Veja só, né, para aprender o árabe, né, era uma das colunas lá do cardeal Lévigerier, né, para fundar este Instituto dos Missionários. Era aprender a língua do povo, né, o árabe. Então, falava o árabe tranquilamente, e por isso, devido a essa sua inteligência, essa capacidade intelectual, ele foi diretor, colocaram ele, né, ele assumiu a direção da escola normal dos missionários, dos padres brancos, né? Então ali já tem esse destaque. Ele teve essa influência, esse destaque intelectual ali na África. Depois terá também, juntamente com os missionários da Sagrada Família, e aqui no Brasil, né, teve também toda essa influência. Será na década de 30 e 40 o eclesiástico, ou seja, o clérigo mais lido, né, do catolicismo da igreja no Brasil. Pois bem, nessa época em que o Padre Júlio Maria estava dando aula de matemática e catecismo, ele percebeu um desejo, ele, né, quis, conversou, claro, manifestou esse desejo para o provincial, que era o desejo de ir para a Cartucha, né, uma outra ordem religiosa, uma das mais rígidas da igreja. Rígida no sentido mesmo de
viver uma vida de total abnegação, uma radicalidade mais profunda, por exemplo, como quis, claro, mal comparando, mas como quis São Francisco de Assis. E aí o padre provincial aconselhou ele a rezar, pediu ele 3 coisas, veja o dom do conselho, né? A rezar, a refletir e a dar tempo, né? E esperar. Então, rezar, refletir e esperar. E com esses 3 conselhos, o tempo passou, o padre Júlio Maria acabou desistindo, percebeu que não era a vontade de Deus, né? Nós iremos ver qual foi a vontade de Deus para ele, mas a princípio essa não foi a vontade de Deus. E ele, como aprendeu, não só aprendeu intelectualmente, mas levou para a vida essa virtude da obediência, do respeito e obediência, a veneração pelos superiores. Então, não só ele manifestou isso para o provincial, mas os mínimos detalhes, os mínimos movimentos interiores, os desejos, seus propósitos, ele tudo manifestava aos superiores. Nada escondia, nada, absolutamente nada. Total sinceridade com Deus, com a igreja e os seus superiores. Tamanha foi a sua seriedade com relação a isso, que o padre Demerval coloca aqui, por exemplo, a partir da página 36, conforme escreveu o padre provincial irmão Optato Maria, era um homem que não procurava bem-estar, tampouco glória e vantagens terrenas. Era uma alma sincera e um livro aberto para os seus superiores. E depois ele coloca, o padre Guerin, certamente o superior da comunidade de Arris, e lá conviveu com ele por 3 anos, atestou que sempre viu em irmão Optato um religioso sério e verdadeiramente piedoso. Está aí alguns testemunhos de seus superiores com relação à vida fraterna, à vida religiosa do nosso irmão Optato Maria, o Júlio Emílio. Pois bem, essa é a primeira parte que eu separei para vocês, do Júlio Emílio, do irmão Optato Maria, uma série de datas, mas essa é a primeira parte dele, tendo essa experiência religiosa e missionária e também de mortificação de ascese. A África como que preparou a Argélia, os missionários de Nossa Senhora da África, foi ali o lugar que de fato preparou o padre Júlio Maria para ser quem ele foi, o missionário da França e o missionário do Brasil. No próximo vídeo eu quero dar um destaque, uma ênfase no Regliman. Vocês irão entender o porquê, então espere o próximo vídeo, acesse lá, e depois, claro, finalizar com os últimos acontecimentos até o retorno dele para a Europa e, enfim, ingressar, ser admitido na congregação do Padre Berthier. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.